Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui trazer para vocês a segunda parte da aula inaugural que a gente participou na Faculdade Batista. Foi um evento que teve como tema Diálogos da Lei da Vida, Segurança das Barragens e Direitos Minerários. Hoje nós trouxemos o depoimento do juiz da comarca de Congonhas. Ele fala da barragem da CSN. Acompanhe até o final, vale muito a pena. Então, nós tivemos aquele primeiro desastre em Mariana, com repercussões catastróficas, mais ambiental, mas também diversas vidas humanas. E depois daquilo ali, pouco se fez para chegarmos a Brumadinho, com essa situação que, aí sim, a comoção do Brasil inteiro, e nós temos que pensar o que nós temos feito para isso, o que nós podemos fazer para que novos desastres dessa forma não venham a ocorrer. Igual o prefeito colocou aqui, eu tenho acompanhado muito de perto isso, mais por contato com o promotor, que está há 10 anos trabalhando nessa questão de barragem, com profissionais lá na mina da CSN, complexo Casa de Pedra. E também ele está respondendo por Itabirito, então vou passar algumas impressões de nossa conversa, de algum material de estudo que ele me passou, que eu trouxe alguns números para vocês, não para aquela questão de apavorar, mas para a gente ver o que podemos fazer e o que podemos cobrar. Itabirito, o promotor, outro dia pediu, o doutor Vinícius, cito o nome aqui, o doutor Vinícius Alcântara, fazendo esse trabalho de barragem lá, pediu o técnico dele para levar algumas perguntas à população, e perguntando se elas sabem quantas barragens tem em Itabirito. Tinha gente que não sabia nem que tinha barragem. Então, assim, dado o desconhecimento da população sobre isso. E, evidentemente, numa tragédia, fica aquele caos todo e ninguém consegue fazer um socorro correto, consegue sair daquela situação. Lá nós temos, dentre outras, temos a barragem de Forquilha, a 50 e poucos quilômetros de Itabirito, do centro de Itabirito, mas que atinge Itabirito em cheio. Já falaram também de grau 2 ou grau 3 da barragem de Forquilha. Então, voltando à questão de Itabirito, o que o promotor está exigindo das empresas que têm barragem lá e que arquem com os custos, porque o risco do empreendimento é dela, uma responsabilidade objetiva, nada afaste essa responsabilidade, sequer caso fortuito ou força maior, está lá no parágrafo único do 927 do Código Civil e também no 47, inciso 8º do Código de Mineração. Toda a responsabilidade por qualquer evento de alto risco, que é o empreendimento de mineração, e ele é conceituado de alto risco, toda a responsabilidade é da empresa. Provada ali. E aí vou entrar um pouquinho, não com essa intenção de professoral, mas provado o nexo causal entre o dano sofrido pela vítima, infelizmente, e a atividade desempenhada, ela tem que ser responsável por aquilo ali. O quanto dessa indenização, e o prefeito disse aqui, lá eles ofereceram R$100 mil para cada família. Seria razoável a gente pensar em R$100 mil? É uma quantia razoável e difícil até de se juntar. Mas, pelo mal que ela fez, podemos pensar em 100 mil? Será que é só uma vida? Será que ali não tem uma família? Será que ele não tem uma história toda planejada? Quer dizer, talvez o Luiz, com uma formação, pense em um valor, outro pense em outro. Mas é até difícil mensurar um valor desse quando a gente pensa que aquela que causou mal tem lucro de um ano próximo de 100 bilhões. Essa vale. Depois vamos falar de CSN. A empresa foi adquirida a 3 bilhões e 600, com 6 meses ela valia 97. E agora vim aqui oferecer R$100 mil para cada família que viveu aquela tragédia? E a questão do meio ambiente? Ou seja, se penhorasse, se bloqueasse um lucro dela por ano, imaginemos nós, uma pessoa que ganha o salário mínimo, se penhorar 12 mil seu, é razoável você trabalhar e conseguir esses 12 mil. Não poderíamos penhorar 100 bilhões delas, não? É muito dinheiro, mas ela consegue isso em um ano. Então, o parâmetro que a gente tem que utilizar não é questão de muito ou pouco. E, para isso, tem proporcionalidade de quem paga e de quem recebe. O mal é incalculável,
mas ela recebe valores astronômicos para oferecer uma ninharia. Aí 100 mil não é desmerecer quem não ganha, mas é uma ninharia. Teriam de ter vergonha em oferecer 100 mil reais. Né? Então, a gente leva a essa pequena reflexão, esses debates, da responsabilidade dessas empresas. Volta a Itabirito, dou um tempo para vocês conseguirem voltar, não é isso? Mas o que está se pensando em Itabirito? Rompeu a barragem. Tomara, tudo que a gente fala aqui, o que a gente torce e reza é para que não ocorra, mas nós temos que pensar no pior, porque o pior tem ocorrido, e cada dia a gente vê uma notícia de que isso é possível acontecer. Rompeu com uma hora, tocaram as sirenes. Essas sirenes, evidentemente, têm que estar próximo lá, mas por todo o caminho. Não sou engenheiro também, mas por lógica. E aí a lógica cartesiana de um juiz que eu estou tentando passar para vocês. Ela tem que ter ao longo daquele local que vai passar a barragem. E lá na cidade, adianta eu tocar a sirene? Ah, disparou a sirene. Ué, nós vamos para onde? Daí a pouco o centro travou, ninguém sai. Os bairros não passam pelo centro, o centro talvez não tenha jeito de subir, infelizmente. Os locais mais afastados são de pessoas mais simples, muitas vezes esquecidas pelo poder público, são colocadas naquele local, a polícia vai lá, e outra questão para dar batida lá, e o centro fica daquele jeito, enfim. Nós vamos proteger o centro? Para onde vai essas pessoas? Não seria razoável placas? E aí, talvez a empresa fale, mas nós não podemos colocar isso, que causa muito trauma, a pessoa vai ver aquela placa que tem que fugir para ali, e ela mesma fica com receio daquilo ali. É melhor ela aprender a conviver com aquilo, ou é melhor vir a tragédia e pegar um familiar dela ou ela? Ou seja, eu acredito que a resposta de todos nós é aquela que você aprende a conviver com o problema e tenha meios para fugir daquele problema. Não parece mais razoável? Então, estão pensando em placas que identifiquem o bairro tal, vai para tal local. Porque, se você estiver aqui, só dando um exemplo, eu estou aqui e meu filho está naquele bairro e rompeu ali, eu não tenho como ir ao encontro, eu não tenho como ir de encontro ao rejeito. Então, eu sabendo que daqui eu só posso passar para cá, e é a minha sobrevivência, eu sei que quem está na escola vai fugir para cá. Então, assim, é uma questão de sobrevivência. Nós estamos, nesse momento, vivendo isso. Então, são coisas, são medidas, eu estou dando um exemplo aqui, um exemplo talvez simples, mas são medidas que as empresas, os profissionais das empresas, têm que aprender a desenvolver esse tipo de coisa para proteger a lei da vida que a gente está discutindo aqui, não é isso? A lei da vida em contraste com o quê? Com as barragens de segurança. Temos a lei da vida e temos ela ali no artigo 1º da Constituição. A importância da lei da vida está ali como fundamento da República Federativa do Brasil. Nós temos a dignidade da pessoa humana e em toda a sua extensão. Não só de vida, vida digna. Então, o momento que a gente tem de preservar essa vida humana, e a gente tem o contraste do artigo 170, talvez não, eu estou colocando como contraste pela discussão que está aqui, mas a questão da livre concorrência, o livre mercado. Até quando o livre mercado vai superar o artigo 1º? Se ele fosse mais importante, ele estaria em 1º e não no artigo 170, da liberdade econômica, a questão de economia que trata a Constituição Federal. Então, ele está em 1º é porque deve prevalecer. Agora, para citar Congonhas, e aí, de novo, eu faço aqui uma ponderação, não para alarmar ninguém, mas eu tenho que retratar a realidade de Congonhas. Lá nós temos a Ferros, foi adquirida recentemente aqui pela Vale, está em discussão no CAD, com relação aí à formação de monopólio. Muito provavelmente vai ser autorizada a compra, porque a Ferros ela gera uma produção de minério muito pequena, isso aí não afeta em nada essa discussão de formação
de monopólio econômico, de forma alguma. Muito provavelmente vai ser aprovado. Então, a Vale, com a Ferros, tem a Vale na Ferteco, a antiga Ferteco, e temos a CSN, mais voltada para o centro de Congonhas. Se nós, só para localizarmos vocês, sentido Rio de Janeiro, nós teríamos a Vale explorando mais à esquerda, sentido Rio de Janeiro, e teríamos a CSN mais à direita e a Ferros um pouco no meio. Então, a Vale estaria colocando uma empresa bem encostada lá na CSN. E nós temos a barragem Casa de Pedra, que é citada dessa forma, e todos conhecem assim. Ela é formada por 10 barragens, uma enorme e outras menores um pouco, num total de 94 milhões de metros cúbicos. Isso nós estamos falando em 8 vezes Brumadinho, e estamos falando 2 vezes Fundão. E a CSN, recentemente nós tivemos um processo lá, marquei uma audiência de conciliação, nos foi informado, vocês vão me desculpar o número, de 60 para 40, talvez eu me equivoque no qual que eu vou falar, e aí espero que não leve ao pé da letra essa situação. Ela está descomissionando essa maior, e 60% ela já está fazendo a seca e não está jogando nessa barragem maior. E até dezembro, o interesse dela é parar de depositar rejeitos nessa barragem maior. Então, aí seria 60 ou 40, vocês me desculpem a incorreção e a não precisão disso aí. Mas, ocorrendo um rompimento dessa barragem, infelizmente, a gente torce e acredita que, se Deus quiser, não venha ocorrer, ela só para vocês terem uma ideia, ela está a mais ou menos 250 metros de um dos bairros mais populosos da cidade de Congonhas. 250 metros. Pensem o que é isso. Se correr muito, igual eu corro atrás de bola lá, só corra, mas assim você gasta em torno de uns 9 segundos, 15 segundos. Então, assim, adianta tocar sirene, adianta berrar sirene? Zero, né? Nesses bairros mais próximos lá, já foram desativadas 2 escolas. Recente agora, para esse período, já estão realocando alunos desse bairro para outras escolas. E aí, voltando a 2013, que eu cheguei lá, a gente já via essa preocupação da cidade de Congonhas com essa barragem. Talvez até não pela extensão que se falava, é muito grande, mas não tem a noção, se as pessoas não for lá perto, não tem a noção de quão gigantesca é essa barragem, mas mais pela proximidade da cidade. Você está na cidade e vendo no alto ali, o alteamento da barragem. Quase todo lugar que você está na cidade de Congonhas, você vê o alteamento da barragem. Então, é claro que isso traz uma intranquilidade muito grande, mas se visse o tamanho, traria muito mais. E essa barragem, se vir a romper, ela pega Caetano Lopes dentro de poucos minutos, ela chega a Belo Vale, ela acaba com Belo Vale, que está numa situação bem abaixo, e, segundo informações, ela chega a acabar com Brumadinho, informações de hoje. O que eu estou comentando com vocês é pelo volume. Por quê? Moeda e depois Brumadinho. E o porquê disso? Porque, a partir do momento que houver um rompimento de ela vai romper a do Salto também. Então, isso vai uma cadeia. Todas rompem uma menor que acaba desaguando na maior, que ela não tem capacidade de resistência, e daí a pouco nós estamos com esse lado direito praticamente todo extinto, essas cidades todas. Do lado esquerdo, gera uma preocupação, a população de Lafayette também comenta muito nisso, eu moro em Lafayette, e outros lugares ali, mas o que afeta drasticamente são as populações do lado direito, sentido Brumadinho. E, para finalizar, eu cito essa comoção, para vocês terem ideia, e o prefeito sabe muito bem que isso ocorre na cidade dele.
o que tem ocorrido em Congonhas, principalmente nos bairros mais próximos. É assim, fica até em tom de brincadeira, mas as pessoas falam assim, naquele bairro, se me chamar para participar de um aniversário, não vou não. Dormir, então, quero de jeito nenhum. Então, as pessoas estão evitando esses bairros. Aí, depois, como que vamos medir o sofrimento moral, a angústia, o desamparo, a humilhação dessa pessoa que não tem condições de levar uma pessoa para conviver no momento de felicidade dela? Alguém de vocês consegue imaginar que sofrimento é esse? E aí, depois, tentar vender. Ah, mas hoje lá, imóveis talvez de 200 mil, 250. Se você conseguir 50, é muito que ninguém quer. E com 50 mil, aquela pessoa que lutou a vida inteira, e as pessoas pobres, infelizmente, nem 250 tem, mas vamos para 120, 130, Minha Casa Minha Vida, qualquer coisa comprou por 100 mil, que é uma luta para conseguir. Aí vender por 20, 30 mil, vai para onde essa pessoa? Então, assim, esse nível de sofrimento, a gente tem que ser solidário, a gente tem que pensar nessas pessoas. Talvez nós podemos estar um pouco distante do problema, mas distante só em espaço físico. O nosso pensamento tem que estar solidário com o nosso irmão.